Boa noite. Oi, Dione, querida. Saudades. Boa noite, gente. A gente está dando aqui continuidade à nossa jornada Feminismos Plurais. Essa jornada que começou na terça-feira, com o aulão que eu dei sobre o lugar de fala. Ontem a gente teve o Adilson Moreira falando sobre racismo recreativo e piadas racistas. Hoje a gente vai ter. Olá, Ana Flor, querida! Hoje a gente vai ter a brilhante professora Alessandra Devuski falando sobre colorismo, né? Esse tema tão fundamental. Olá, Pai Roger, sua bênção. Esse tema tão fundamental, que é o próximo título da Feministas Plurais e que gera ainda muita confusão, sobretudo nas redes sociais. Fabiola, querida parceira, e a gente aqui vai dar continuidade a essa nossa jornada. Amanhã a gente tem o professor Sidney Nogueira falando de intolerância religiosa, oitavo título da coleção Feminismos Plurais. E a gente encerra no domingo com Rodney William falando de apropriação cultural. Vamos ver aqui a nossa querida professora Alessandra, que já deve estar aqui com a gente. Aê! E Conseguimos! era pelo celular. Eu peço desculpas, eu estava achando que dava para fazer pelo computador, mas não tem problema. Imagina! E como é que você está? Tô bem, tô bem. Acompanhando o Brasil aí de longe, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Jamila, não é uma coisa normal que a gente está vivendo. Eu acho que existe um exacerbamento das nossas desigualdades de uma forma geral, mas a gente tem que viver um dia de cada vez porque a gente precisa sobreviver a tudo isso, né? E a gente tem um papel Uhum. fundamental nisso, o povo negro tem um papel fundamental nisso, o povo indígena, para colocar esse país nos trilhos. Então, se é a resistência que eles querem, a resistência eles terão. Eles terão, é isso. Gente, antes de mais nada, eu vou desativar aqui os comentários, para a gente poder ver a professora, que inclusive é lindíssima e belíssima. E aí Para quem depois, dá quando o valor. faltar 15 minutos, eu ativo de novo para vocês mandarem aqui os comentários para a professora Alessandra, tá bom? Vou desativar e depois eu ativo. Então, professora, querida amiga Alessandra, te agradecer pela sua disponibilidade, te agradecer por fazer parte aqui do time Femininos Plurais. A gente está muito animada. Esse tema colorismo é um tema tão importante e que às vezes as pessoas não compreendem muito, tem muitas questões, então já te agradeço por fazer parte, estar aqui com a gente. E acho que antes de mais nada, você pode se apresentar, nada melhor do que você para contar a sua trajetória para nós. Bem, eu acho que antes de qualquer coisa, né, Jamila, eu quero agradecer muito pelo convite, não só de participar dessa live contigo, sabendo da importância que existe de falar de um tema tão difícil, de falar de um tema que nos toca enquanto pessoas negras, nos toca enquanto mulheres, nos toca em relação às nossas afetividades. Então, acho que é um tema delicado, mas um tema indispensável, sobretudo nos temas de hoje, né, onde as economias dos afetos às vezes decidem se a gente vive ou se a gente morre, né? Então, eu quero muito agradecer o convite, a oportunidade de escrever esse livro na coleção Feminismos Plurais, que é uma honra para mim fazer parte desse time. Agradecer ao Breno Tardelli, queridíssimo também, pela sua paciência comigo. E eu queria... bom, como é que eu me apresento? Bem, eu me chamo Alessandra Devulsik e eu sou matogrossense, né? E isso faz toda a diferença. Porque eu fui para São Paulo para fazer o mestrado, né, com o professor Alisson Mascaro, que é um guia até hoje, é um pai, é um irmão, é um amigo, é uma mistura de tudo e mais um pouco. E foi lá onde eu também conheci a Jamila, conheci o Silvio, conheci o Camilo, nós cofundamos o Instituto Luiz Gama e desde Mato Grosso a militância no movimento negro foi algo constitutivo, né, da minha identidade como pessoa, mas sobretudo como ente político, né? Então, eu acho que a gente podia começar realmente daí. Mas para me apresentar, então, nas partes, como é que a gente fala? Nas partes burocráticas, né? Então, eu sou advogada,
no Brasil. Não sou advogada no Quebec, sou advogada no Canadá, né? Sou advogada só no Brasil. Eu tenho mestre em direito, eu tenho mestrado em direito político e econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e fiz o meu doutorado em direito econômico pela Universidade de São Paulo, pela USP. E vim para cá estudar e as coisas deram super certo. Eu leciono hoje na Université de Québec, à Montréal, que é a Universidade do Quebec, em Montreal, no departamento de Direito ainda. O direito é um flagelo e é uma alegria na minha vida. É uma cruz e é um amor aí meio esquisito que a gente tem, né? Com todos os seus limites aí dos quadros jurídicos e da engenharia do direito. E eu ainda continuo na militância, obviamente, ainda que distante, no Brasil. Nós temos aqui o Coletivo Brasil Montreal, né? Eu dou um alô para o pessoal do Coletivo Brasil Montreal, que alguns amigos estão aí vendo, que é um coletivo justamente que faz uma resistência grande desde a época, e foi fundado em 2016, quando começaram os problemas de ordem democrática, né, no Brasil. Obviamente que a gente teve outros problemas de ordem democrática na história, mas eu digo da história recente, né, após a Constituição de Montreal. Tem uma mobilete que acabou de passar aqui, eu peço desculpas. E, portanto, eu tenho uma militância também no movimento negro aqui em Montreal, que é uma militância forte, como existe no Brasil, né? As pessoas têm aí essa fantasia, que eu também tinha, né? Que o Canadá é esse paraíso, né? A gente tem o premier-ministro, o nosso primeiro-ministro Justin Trudeau, que efetivamente tem algumas políticas públicas muito interessantes em relação ao que eles chamam aqui de diversidade, né? As pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas autoctones, mas tem muito problema de ordem discriminatória. A gente teve até um problema agora recente, no qual o primeiro-ministro disse no Brasil, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse no Canadá existe racismo sistêmico que a gente precisa combater. E no dia seguinte, o governador do Quebec falou: racismo sistêmico não existe no Quebec. Então, existe essa tensão entre reconhecer o óbvio, porque reconhecer o óbvio significa tomar atitudes estatais em relação à desigualdade, uma coisa que existe aqui. E o colorismo é um fenômeno global, como é o racismo, né? Eu nunca vou deixar de fazer publicidade para esses dois livros importantes, que é o Manual Antirracista e o Lugar de Fala, da Jamila, e o Racismo Estrutural, do Silvio, e que mencionam e que falam disso muito bem, que é o fato de que o colorismo, ele é um braço do racismo. E o racismo, uma vez que estrutura as sociedades no mundo, que estrutura mesmo o sistema do capital, ele está em todo lugar. E o colorismo, como é uma tecnologia, a gente vai dizer assim, uma estratégia de dentro do racismo, ele também está presente. Então, como é que a gente podia, então, iniciar essa nossa conversa sobre o colorismo hoje, para a gente tentar aí, começar das mesmas bases? O que a gente compreende por colorismo? O colorismo é uma hierarquização de pessoas negras, né? E como é que a gente hierarquiza as pessoas negras? A gente hierarquiza as pessoas negras de acordo com a sua proximidade do que a gente entende como fenótipo africano. Então, os traços negroides: a largura do nariz, a grossura dos lábios, a textura do cabelo, os corpos, né? Tudo isso faz parte, portanto, dessa concepção daquilo que é o negro e daquilo que é a negra. E já começa errado, né? Já começa errado porque na África existe diversidade. E isso é um erro muito, muito, muito comum das pessoas que gostam de falar da África sem conhecer o continente africano, que é achar que na África todo mundo é igual, né? E que os fenótipos são iguais, mas não são, não, né? Então, portanto, eu mesmo trabalho num organismo comunitário aqui, que eu tenho muito orgulho, chama Santo Communautaire Bon Courage, no qual a gente atende, a maior parte das pessoas que a gente atende, a mais de 80%, são pessoas que vêm do continente africano e que vêm fazer a imigração para o Canadá, que na maior parte das vezes também estão sofrendo aí uma situação de muita vulnerabilidade, né? E é muito interessante porque estudando o colorismo e ouvindo
as narrativas, a gente percebe o quanto o congolês, o senegalês, o africano do sul, a pessoa que vem da Etiópia, a pessoa que vem da Somália, elas têm concepções de negritude também que são distintas, além da, obviamente, uma cultura absolutamente diferente. E isso, no Brasil, é forjado de uma forma muito violenta. Primeiro porque o próprio processo de escravização é um processo que evacua o ser de toda a sua humanidade, né? Faz parte do processo de escravização evacuar a pessoa de qualquer sentido identitário, porque você precisa fragilizar o ser a tal ponto que é o que o Willie Lynch diz, né? Que é quebrar, ele precisa quebrar o sujeito. Como é que você quebra o sujeito? Você quebra o sujeito negando que ele fale a sua língua, negando que ele tem uma identidade única, negando que ele é um sujeito, né? Então, no Brasil, as pessoas, e eu detesto o termo, né, os escravos africanos, né? A gente, é como se a gente naturalizasse a condição da escravidão ao negro, né? Então, são africanos que foram trazidos ao Brasil sob a condição de escravos, que foram sequestrados. Essas pessoas aqui, elas, diante da situação da escravidão, são colocadas todas no mesmo pool. Né? Ou seja, existe uma tentativa de homogeneização dessas pessoas. Só que isso não é suficiente. E a partir do momento em que isso não é suficiente, e aí que eu acho muito importante dizer, o colorismo, ele não nasce dentro do povo negro. O colorismo é um esquema de opressão. É um esquema de tentar criar elementos de fissura na resistência do povo negro às diversas opressões que ele sofre durante a história. Então, assim, quais são, então, as raízes do colorismo? Então, se não vem do povo africano, vem de onde? A gente tem uma diversidade de, como é que eu posso dizer, de narrativas a respeito de em que momento a gente associa a beleza, a candura, a delicadeza, o valor, a nobreza, a pele clara e não a pele escura. Né? Existem autores que vão falar, antropólogos, historiadores, que vão mencionar a importância de entender, por exemplo, os contos bíblicos, né? Que é a tal da história da maldição de Cã. Mas essas narrativas, elas também estão presentes, por exemplo, no mundo islâmico. Né? O Corão também menciona questões importantes em relação à raça. Só que essas questões, elas falam do negro como alguém que é como um anjo caído, né? É alguém que perdeu a sua condição de sujeito por conta de um ato compreendido como pecaminoso, compreendido como errado que ele tenha cometido. Mas é só no processo mesmo de escravização que vai acontecer nas colônias de muitos países europeus, né? E nas colônias também que foram instauradas na América, é que então a gente começa a perceber que, sobretudo Lynch, na sua famosa carta aos senhores de escravos, no qual ele relata, e é um documento histórico muito importante, eu gosto de convidar as pessoas a lerem a carta, porque a carta é muito atual. Né? É horrível falar isso, mas quando você lê a carta de Lynch, onde ele tenta ensinar aos seus coleguinhas, senhores de escravo, como bem dominar e como bem acalmar os ânimos de resistência dos escravos, ele diz muito bem, você precisa, enquanto senhor de escravo, fomentar na comunidade negra que existe uma hierarquia. Então, você, enquanto senhor de escravo, você vai criar benefícios para as pessoas que têm um fenótipo aproximado. Essas pessoas não são brancas, e aí a gente vai entrar mais tarde na questão, né, do que é pardo mestiço no Brasil, mas essas pessoas não são brancas. Essas pessoas continuam sob a condição de escravidão, mas elas são tratadas com benefícios em relação aos outros africanos, diminuídos a situação de escravidão. E aí é quando surge a figura, né, da mucama, é quando surge a figura horrorosa do criado mudo, que é um negócio que sempre me
me apavorou pensar no que é, sobretudo eu que gosto muito de dormir, né? O que deve ser, né, por um ser humano ficar uma noite inteira acordado com os pertences do senhor de escravos sem poder falar, né? Então, além de todas as atrocidades que foram cometidas pelo povo negro, o sistema da escravidão, portanto, cria essas hierarquizações por meio de pequenos benefícios que são dados. E, obviamente, que quando a gente está falando de 200, 300 anos de escravidão, como é o caso do Brasil, isso é interiorizado também pela população negra. E é aí que a gente tem que entrar. E eu acho que nada é mais bonito do que o papel do movimento negro, do papel histórico que o movimento negro teve no Brasil, de permitir que as pessoas pudessem se orgulhar das suas raízes africanas, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, eu digo assim, eu queria tanto, mas eu queria tanto ter vivido a minha infância, ter entrado na adolescência com uma Djamila Ribeiro na mesma época, sabe? Eu queria muito, porque eu tenho certeza que eu e muitas mulheres da minha geração viveram conflitos muito complicados em relação à raça, porque você não tinha espelho, né? Você tinha grandes militantes, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, mas elas não tinham como é que eu posso dizer? Elas não entravam na nossa casa, como a Djamila entra hoje. Então, ouvir de adolescentes hoje ter a capacidade de responder e de replicar certos estratagemas racistas e do colorismo, às vezes em relacionamentos abusivos, inclusive, mostra o quanto é importante a gente discutir certos temas, porque esses temas nunca estiveram na pauta pública, né? Então, o colorismo no Brasil, ele é insidioso como ele é em todo lugar. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. No Canadá, a gente teve uma discussão há pouquíssimo tempo atrás, uma discussão em termos culturais, que vários artistas faziam a mesma demanda que a gente vê repetida no Brasil. Quer dizer, acho que a demanda, inclusive, acontece primeiro no Brasil. A gente nunca sabe se, de repente, um artista canadense não andou lendo a mídia brasileira e falou, peraí, que esse pessoal tá tendo aí uma boa chamada, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas é para a gente realmente perceber que o colorismo, ele atinge as pessoas negras em todo e qualquer lugar, independente da classe social. E isso causa prejuízos que vão além da geração, que vai além da nossa geração e que vai além da geração da minha avó, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no Canadá, qual era a demanda? A demanda era papéis de grande repercussão, protagonistas de grandes programas. Aqui não tem novela, mas eles têm um similar, né? E quando são ocupados por pessoas negras, são pessoas negras com fenótipos europeizados, porque são pessoas que vêm de um processo. Eu detesto esse termo em inglês, mas é o tema que a Meghan Markle usou para se definir, que é o tema do biracial. Né? Então, como se a pessoa tivesse duas identidades raciais. Eu tenho muita dificuldade na compreensão da questão. Eu compreendo quem usa, mas a gente vai falar mais sobre isso, mas existe também uma evacuação aí de coisas, de elementos políticos importantes. E essa demanda aconteceu no Brasil também. Só que tem uma diferença, né? No Canadá, a população negra é muito menor. No Brasil, nós somos a maioria, nós somos 56% da população. E aí, é isso que efetivamente faz com que a violência da nossa inexistência em postos decisionais, em grandes emissoras e no protagonismo geral político, isso causa... Não é só um problema simbólico e imagético, é claro que é também. É claro que é importante que a gente se veja nesses locais. Mas mais do que isso, estar ocupando postos decisionais significa que o olhar que eu vou dar para fenômenos socioeconômicos e políticos ligados, por exemplo, à necessidade de creches, né? Por exemplo, ligados à questão de uma remuneração básica para as pessoas, para famílias monoparentais ou para mães que educam seus filhos sozinhas e que na maior parte das vezes são mulheres negras,
por questões ligadas ao racismo. Se eu tenho pessoas negras em postos decisionais refletindo sobre essas questões, é evidente que o olhar e a reflexão dessa pessoa vai ser muito mais voltado a compreender de dentro o fenômeno e apresentar soluções que sejam soluções discutidas com a comunidade. Porque o que aconteceu e acontece historicamente no Brasil é que essas discussões elas são feitas em um alto escalão no qual as pessoas diretamente afetadas não têm nenhuma possibilidade de apresentar, por exemplo, se aquela medida vai ser efetiva ou não, será que não tem uma outra forma de melhorar a questão ou não. Portanto, a presença do corpo negro, a presença da pessoa negra, ela é fundamental para a estruturação do Estado, para a estruturação das políticas públicas, porque senão a gente tem aquilo que a gente chama de tokenização do negro, né? Então a gente vai lá, coloca um negro dentro de um ministério inteiro e está resolvido o problema. E aí onde entra o colorismo? O problema do colorismo é que na maior parte das vezes quando isso é feito, essa pessoa não é uma pessoa negra de pele escura. E aí é muito complicado, porque isso tem uma leitura dentro da nossa comunidade, mas isso também reflete para as pessoas que são brancas, que é uma compreensão absolutamente equivocada que quando a pessoa tem a pele mais clara, ou que quando a pessoa tem o fenótipo aproximado do fenótipo europeu, essa pessoa, ela tem mais competência. Essa pessoa, ela é mais capacitada, o que é absolutamente falso. Então, para a gente tentar estabelecer parâmetros, né? Eu poderia dizer, eu acho que dentro da questão do colorismo, se eu percebo a mulher, em termos socioeconômicos, uma mulher negra de pele escura no Brasil, ela está na pirâmide das remunerações e na pirâmide socioeconômica brasileira, ela está na base. Né? Então, ela vai receber menos que uma negra de pele clara, ela vai receber menos do que uma mulher branca, ela vai receber muito menos do que um homem branco. E o homem negro está também dentro desse escalão, dentro dessa escala. E aí eu estava analisando esses dados justamente essa semana para ver se tinha alguma coisa que tinha mudado, né? Não mudou. Só que aí surgiu um elemento novo, que é uma pesquisa de um antropólogo daqui da Universidade de Laval, analisando o Canadá. E olha que interessante, no Canadá, nós tivemos nas últimas décadas, né? Agora está em queda, enfim, é uma discussão para uma outra oportunidade, mas a gente teve muitas décadas de estado de bem-estar social. Então, era um estado que efetivamente estava intervindo na economia e aplicando dinheiro público para combater desigualdade racial. Tanto que o Quebec até hoje é a província, né, é o estado dentro do Canadá com a menor desigualdade social. Por conta dessas intervenções, elas deram certo. Né? Então, é uma sociedade que tem uma classe média muito alargada. Né? E isso se deve ao fato da luta feminista. As mulheres no Quebec foram fundamentais para essas conquistas de direitos sociais. E aí a gente se pergunta, e as mulheres negras? Pois é, as mulheres negras, como aconteceu na primeira, na segunda na primeira, na segunda onda do feminismo, praticamente não existiam, porque elas já trabalhavam, né? Essas mulheres, elas já estavam ocupando o espaço público, mas ocupando os espaços públicos precários. E sobretudo porque na maior parte das vezes não são as pessoas que eles chamam aqui, né, os imigrantes de origem, né? Porque aqui canadense verdadeiro mesmo são os indígenas, né? Eles são os verdadeiros, né? Mas a gente teve a colonização inglesa, teve a colonização francesa e esses colonizadores esses imigrantes, né, mais velhos, são aqueles que implementam medidas de discriminação e medidas de xenofobia contra os imigrantes mais novos. Então, a condição imigrante, ela se dissipa na história porque outros laços de opressão vão se desenvolvendo.
E esse movimento feminista no Canadá permitiu, portanto, que várias conquistas fossem feitas, mas, obviamente, deixando de lado mulheres indígenas, que aqui eles chamam de mulheres autóctones, deixando de lado mulheres racializadas, porque essas mulheres podem ser negras, elas, e aqui o que eles chamam de minorias visíveis, né? São as mulheres negras, as mulheres indianas, as mulheres árabes, são as mulheres que sofrem preconceito. E aí, por conta da sociedade no Canadá ter menos desigualdade social, por conta da sociedade no Canadá ela ser menos sexista que no Brasil, o gap, a diferença entre aquilo que ganha o homem branco e a mulher branca é um gap menor. Só que olha que interessante, o que ele vai colocar, que é um dado novo, é que no Quebec, a mulher negra, ela recebe um pouquinho mais do que o homem negro. É mais fácil também contratar uma mulher negra do que um homem negro. E aí é muito interessante a gente ver como as linhas de opressão se entrecruzam. Porque a solução dos mecanismos de opressão aqui, a solução, mas a leitura, né, daqueles que detêm o poder é que a mulher é mais dócil, né, que é uma visão efetivamente, porque a gente é dócil até a página 1, né, quando precisa a gente faz o que tem que ser feito. Então, mas é uma visão que elas são melhores para certos postos de trabalho decisionais e que o homem negro é o outro arquétipo, o homem negro é violento. O homem negro, ele é incontrolável. O homem negro não vai seguir as ordens e ele vai se rebelar mais facilmente do que essa mulher negra. Só que no Brasil, essa leitura, ela existe. Só que o machismo faz com que o homem negro receba mais em salários médios. E aí a gente vê o quanto não dá para ler as questões do colorismo, as questões do racismo, sem compreender como cada história dessas sociabilidades vai se construindo e do quanto é importante a gente exigir, a gente demandar e a gente estar no espaço público para fazer as nossas demandas, que são demandas justas. Só que o que eu acho importante que a gente discuta? Da mesma forma, eu acho que foi tão importante Joyce Bert, você, Jamila, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, todas essas... sei que eu estou pecando muito em não falar, Rosane Borges, tantas pessoas importantes do feminismo negro no Brasil, houve um processo de educação popular mesmo, feito na unha, na raça mesmo, sabe? No sentido de explicar para as pessoas que o reconhecimento do privilégio branco é uma premissa para a gente poder conversar sobre racismo e é uma premissa também para a gente poder conversar sobre colorismo. Então, hoje, muitas pessoas começam a se questionar daqueles testes, né, das linhas, né? Você já foi parado pela polícia, você já foi perseguido numa loja, você já teve problemas para conseguir crédito por conta da sua raça e assim por diante. As pessoas começam a perceber, peraí, mas isso não é um problema para mim. Então, se isso é um problema para eles, talvez, de fato, haja um racismo estrutural. E as pessoas começaram meio que a sair de um período de dormência, que era um período de dormência, assim, também muito conveniente, né? Em algumas circunstâncias, para não dizer em todas. E o que eu acho que a discussão do colorismo nos traz para quem é branco e para quem é negro é que a gente não perde em reconhecer que existe um privilégio de pessoas negras de pele clara que pessoas negras de pele escura não têm. Porque por que a gente não perde nada em reconhecer isso? Porque isso faz parte de uma luta por reconhecimento e dignidade do povo negro como um todo. Então, para o povo negro, não dá para pensar em emancipação, não dá para pensar em viver num mundo melhor se eu
esmago a possibilidade da minha irmã negra de pele escura de ascender, de poder usar de todas as suas competências e de todas as suas habilidades, de poder fruir da vida com segurança. Para mim, não adianta absolutamente nada estar no topo sozinha. Não faz sentido. E não faz sentido para o povo negro, historicamente não faz sentido, porque desde a época dos quilombos, quando a gente cria resistência, no quilombo tinha gente negra de pele escura, negra de pele clara, pessoas brancas, indígenas, que faz parte da história de resistência da gente agregar quem quer ser livre. Portanto, usar o colorismo para qualquer coisa que seja, que não a luta pela emancipação do povo negro, é desnaturar, é descaracterizar o colorismo. De um outro lado, para as pessoas dos grupos, para as pessoas brancas, né? Eu não consigo, hoje, ver nenhum país, e a gente está aí vendo, infelizmente, o horror das repressões violentas contra o povo negro, demandando uma coisa que é assim, tão básica, que é o fato de não morrer numa intervenção policial, né? Eu posso não respeitar uma placa de pare porque estou desatenta e eu não quero morrer por causa disso, porque a gente tem muito essa coisa, né, Dionila, de ter que andar na linha, né? A gente tem que andar na linha, a gente não pode fazer nada errado, né? A gente cresce assim, né? E isso tem fatores positivos, né, na vida, mas isso esmaga a gente ao longo do tempo. Então, é desumanizador com a pessoa negra exigir dela uma perfeição e uma performance que nenhum ser humano tem e nem o branco tem. Então, o que a gente vê hoje nos Estados Unidos em relação a essa repressão enorme das reivindicações, sobre as reivindicações do povo negro, demonstra que a gente chegou realmente num ponto que não tem mais volta, né? A gente conseguiu a abolição, nós conseguimos o direito ao voto, nós conseguimos direitos sociais, só que a partir de agora, a gente quer um espaço de equivalência. E isso não é favor, isso é direito. Isso não é errado pedir isso. Errado é alguém impedir que isso se materialize. Então, para as pessoas brancas, compreender o privilégio branco é compreender que não dá para viver numa sociedade tão altamente desigual e esperar que você vai ter segurança, esperar que você vai ter democracia, esperar que você vai ter uma relação de republicanismo entre as partes que pensam de forma divergente, porque a gente vai pensar, a gente vai ter divergência, isso é natural da vida em sociedade, mas eu não posso me dar ao direito de aniquilar o meu inimigo, entre aspas, a pessoa com quem eu tenho uma divergência. Só que isso é feito com o povo negro desde a colonização. Então, para os brancos, a compreensão do privilégio branco é uma premissa da luta antirracista. Mas dentro da comunidade negra, compreender que a gente interioriza, porque a gente é sociabilizado nesse processo racista, faz parte também da nossa luta. Porque a gente não ganha essa luta sozinho, né? E eu não quero, assim como muitas pessoas negras de pele clara, chegar e protagonizar algo que eu desconheço. Eu não conheço o fardo do racismo que uma pessoa negra de pele escura viveu durante a sua vida, porque essa não é a minha vivência. Eu não posso falar por elas. Agora, em termos de compreensão do fenômeno do colorismo, eu posso dizer o quanto a sociedade ganha e o movimento negro ganha em reconhecer que esse fenômeno existe. Porque senão a gente faz o mesmo jogo do racista. Não vamos falar sobre isso,
porque as coisas vão se resolver com o tempo, né? A gente faz a revolução e depois a gente resolve a questão racial, né? Então, primeiro a gente faz a luta racista e a luta antirracista e depois a gente resolve a questão das disparidades de tratamento dentro da própria comunidade negra. E não dá porque nós somos inteligentes o suficiente para fazer essas lutas de forma concomitante. Porque senão, e é tão fácil isso acontecer, quando a gente viu o que aconteceu entre Tutsis e Hutus, né? O opressor sabe muito bem fazer isso. Então, ele vai simplesmente pescar elementos da comunidade, elementos culturais, elementos históricos e colocar esses grupos uns contra os outros. E eu acho que o movimento negro e a população negra mundial caminhou demais para entrar dentro de uma armadilha como essa. Então, assim, nós reconhecemos, é óbvio que existe o colorismo pelo olhar do branco e pelo olhar do negro, porque a gente faz parte, nós todos fazemos parte dessa sociedade. A diferença é que a gente luta para isso terminar. Porque não faz sentido emancipar um grupo oprimindo o outro. Porque é uma incoerência. Desculpa te cortar, tá maravilhoso, você tá perfeito. Mas umas questões que as pessoas mandaram para a gente é dessa dificuldade do negro de pele clara. Claro que a gente é a maioria no Brasil por conta dos negros de pele clara, né? Que são vários, né? Assim, a Sueli Carneiro fala isso naquele texto dela, Negros de Pele Clara. Mas tem uma dificuldade, até por conta do mito da democracia racial e tudo mais, a pessoa negra clara construir a identidade dela, né? Eu acho que isso, eu como uma negra de pele escura, é algo que nós também precisamos compreender. É claro que eu, como de pele escura, você falou muito bem, vou ter uma série de restrições maiores por ter a pele escura, o fenótipo mais escuro, mas mulheres de pele clara também passam por um processo doloroso da construção da identidade num país como o Brasil, que diz que todo mundo é mestiço ou que ninguém é negro, também é um processo complexo, né, para as mulheres, para as pessoas de pele clara em geral, né? Eu acho que o que você diz é fundamental, sobretudo para entender que eu não conheço nenhum... Obviamente, tirando aí os casos criminais, as pessoas que fazem autodeclarações falsas para conseguir, por exemplo, entrar na universidade via cota, isso é um problema, isso é bandidagem, né? Isso é outro nível, isso é bandidagem. A gente nem comenta. Isso é coisa para os coleguinhas advogados, né? Deixa eles agir. E promotores. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que o reconhecimento da identidade negra, ela não se dá por um estalo. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu tô afim de ser negro, deixa eu ver como é que é. Eu detesto dar exemplos pessoais. Hoje eu dei um, porque me marcou demais a questão do menino Miguel, e vou continuar a saga do dia e vou dar outro, né? Eu me descobri negra, eu me descobri porque eu não sabia nem que existia. E eu lembro do dia, porque pra gente é sempre muito traumático, né? Pra gente sempre é muito traumático. Meu pai, né? Meu pai era negro, né? Negro e indígena, né? Tem ali as duas, mas era lido como negro, né? E minha mãe branca. E minha mãe me matriculou na escola, enfim, uma cidadezinha. Eu nasci numa cidadezinha, pequenininha, no interior de Mato Grosso, quase não existe, mas está lá, e eu tenho muito orgulho de ser diamantinense. Minha mãe queria, obviamente, melhor para mim, me inscreveu nessa escola. E a diretora ligou e minha mãe estranhou, dizendo, olha, é o seguinte, sua filha vai precisar passar por um teste. E a minha mãe tinha colegas, né? Ela assim, mas não ligou para nenhuma das outras, por que ligou para mim? Por que a minha filha tem que fazer um teste? Mas, ok, e me mandou fazer um teste. Eu lembro desse teste até hoje. Eu lembro da cor da cortina, eu lembro da iluminação da sala, eu lembro da expressão da professora, eu lembro de tudo. E ela me fazia perguntas, e na verdade o que ela estava fazendo? Ela queria que eu lesse. Mas eu tinha 6 anos. Eu ia entrar para ser alfabetizada. Não dava para fazer milagre. E
eu estava saindo do maternal, então a ideia de que alguém estava me pedindo para fazer uma coisa que eu não conseguia e que tinha relação com o estudo, aquilo me destruiu. Porque, obviamente, que eu não sabia ler. Então, eu ficava ali tentando catar as letras e a professora sem graça com a diretora olhando e ela, não, efetivamente, ela não sabe ler. E aí ela ligou para minha mãe e falou assim, ó, não dá para fazer inscrição da sua filha. Meu pai ficou chocado, minha mãe ficou chocada. Mas eles não... Década de 80, interior de Mato Grosso, né? A gente não pescou, né? E aí, o que a minha mãe fez? Minha mãe contratou uma professora particular, uma mulher que... Enfim, uma mulher maravilhosa, uma mulher negra de pele clara, que me alfabetizou literalmente na cama. Então, assim, a gente brincava na cama, assim. Né? Por isso que eu falo que, para mim, estudar sempre foi uma brincadeira. Então, graças a esse episódio horroroso, a alfabetização, para mim, foi um processo de amor e de afeto. Por causa dessa mulher. Essa mulher negra de pele clara me salvou, né? E quando eu entrei, finalmente, no outro ano, perdi um ano inteiro, ninguém sabia ler, só eu. E aí ficou claro. Porque todas as crianças eram brancas e eu era a única negra. E aí, no ano seguinte, ela não tinha mais desculpa. Então, aquilo me marcou e um ano depois eu mudei de escola, porque, obviamente, a minha família se deu conta, né? E foi um processo extremamente massacrante. Foi nessa escola, porque até então eu não tinha noção. Eu fiquei sabendo dessa história anos depois. Já era adolescente. Mas foram nos episódios dessa escola no qual as crianças... Enfim, todas as injúrias raciais normais, né? Macaca, cor de fim de churrasco, preta safada. E eram coisas efetivamente pesadíssimas. E o negócio do preta, que aquilo era... E aí, eu não tinha noção. Então, eu cheguei em casa, peguei um negócio de lápis de cor, falei, mãe, essas crianças têm problema, né? Porque, olha só, o lápis de cor preto, botei no meu braço. Minha mãe, isso acabou com a minha mãe. Eu botei o lápis de cor preto no braço, o lápis de cor marrom. Falei, mãe, sou marrom. Por que eles estão falando que eu sou preta? Por quê? Porque preto é o político, né? Não é uma questão do tom de pele, é uma questão de como você é lido. Então, diferente dos Estados Unidos, não é pelo genótipo. Não estou interessado se você foi, se o seu avô, se a sua bisavó foi negro, foi negra. E ainda no meu caso, eu ainda tenho um sobrenome europeu. Ninguém tá nem aí para isso. Por quê? Porque no Brasil é a tua cara, é o teu fenótipo. E ali naquela circunstância eu fui lida como negra e fui sociabilizada como negra a vida inteira. Então, o colorismo é algo que te dá privilégios, mas ele não retira de você o fato de que você é um negro. E ao ser considerado negro, você não tem acesso ao clubezinho da escola, você não tem acesso a uma educação padrão, porque você é o ponto fora da curva, né? Sobretudo em ambientes mais elitizados, você está ocupando um lugar que não te pertence. Então, esse processo de descoberta, a gente vai dizer, da negritude, não é efetivamente um processo de descoberta individual. A nossa identidade negra, ela é colada na nossa testa pelo outro. Ela é construída pelo... Isso, Fanon diz, Lacan diz, isso está bem teorizado, existe uma base muito importante já de bibliografia a esse respeito do quanto a nossa identidade racial, ela é também, mas sobretudo, construída pelo olhar do outro. Eu preciso do outro para me identificar. Só que veja bem, por que eu sei que é difícil para algumas pessoas? E eu vejo, às vezes, assim, amigos, né, pessoas com quem a gente se relaciona, que são negros, mas que se identificam como pardos. Eu acho que, antes de julgar a escolha, é um negócio tão pessoal, é um negócio que tem tanta relação com a vivência de cada um, que a gente precisa sair da postura do julgamento e partir para a postura do acolhimento. Porque cada história, e o país é tão grande, né? Talvez aquilo que eu vivi
no interior do Mato Grosso, talvez eu tivesse sido sociabilizada ligeiramente de forma diferente, não tivesse sofrido o bullying que eu sofri, se eu tivesse, por exemplo, sido sociabilizada no Rio de Janeiro, no Roraima, eu não sei, né? Mas a questão é, a identidade racial, ela é fenótipa, sim, ela tem esse caráter do fenótipo, mas ela é uma construção política. Se o racismo não me toca, enquanto pessoa racializada, enquanto pessoa negra, das duas, uma. Ou eu sou cego, e eu acredito que não é o caso, né? Ou eu tenho problema aí de ver aquilo que acontece no mundo, ou eu tive privilégios suficientes por conta da minha associação a traços europeus que isso não chegou a me incomodar. Porque eu não conheço uma pessoa que se declare negra pelo prazer de... Eu não conheço. Eu não conheço. Porque a identidade negra, ela é uma construção política. A gente, quando eu digo negra, eu não paro cada vez... Eu sou negra de pele clara. Eu sou negra. Fui sociabilizada como uma. Ah, mas você tem sangue indígena. Mas eu não sou. Leviana, e a maior parte das pessoas não são, porque quem de nós no Brasil, depois do genocídio indígena, teve contato com as suas raízes indígenas? Quem de nós conseguiu ter o privilégio de ser sociabilizado com a cultura riquíssima e única dos tantos povos indígenas do Brasil? Mas a gente é mais acolhido por quem? Pela nossa comunidade negra, que é a comunidade mais próxima. Então, você vai ter mais contato com o quê? Com a religiosidade indígena, que às vezes, infelizmente, por conta de tudo que aconteceu com a instituição do INCA, com a forma pela qual a gente lidou com a questão historicamente indígena no Brasil, elas estão distantes dos grandes centros, né? Portanto, essas pessoas, elas não escolhem ser negras. Elas são negras porque a sociedade as lê como tal. E uma vez que isso é estabelecido, uma vez que isso é fato, eu não conheço ninguém que volte atrás para reivindicar, não, mas o meu avô era italiano, o meu avô era europeu. Só faz eu acredito que só faz isso quem ainda está num processo mesmo de reconhecimento das suas próprias, da sua própria identidade, porque ninguém pergunta seu sobrenome quando é 11 horas da noite, né? E você está passando no metrô, e eu já vivi situações como essa. Ninguém pergunta se você tem um ancestral europeu perdido na sua árvore genealógica. A pessoa bate o olho em você, ela sabe se você não é branca. Se você não é branca, se você é negra, existe uma suspeita de que alguma coisa errada você está fazendo naquela hora vestida daquele jeito. Então, minha mãe me dizia sempre isso, e porque minha mãe viveu muitas coisas comigo sendo branca, tinha coisas que ela pescava antes de mim, eu sempre fui distraída por algumas coisas, e minha mãe sempre, quem me conhece sabe o quanto minha mãe é super vaidosa, tá, passa um batom, arruma esse cabelo, bota uma roupa decente. Por quê? Não é só vaidade. Porque ela sabe, ela entendeu cedo. E era uma forma de me proteger. Por quê? Porque se a gente sai de qualquer jeito, as pessoas aprofundam a visão que elas têm de negritude de você. E aí você tem classe social cruzada com a questão racial, e a chance de você ter uma abordagem violenta, a chance de você ser perturbado numa loja, a chance de você ser assediado, ser xingado na rua é muito grande. E o colorismo, ele eu acho super interessante. Assim, não existe uma fórmula de Bhaskara, né? Às vezes eu vejo, assim, en passant, algumas discussões sobre o colorismo, né? Dá a impressão que você tem uma fórmula de Bhaskara, né? Deixa eu ver. Quantos centímetros de nariz, lábio, cabelo, qual? 4C, não é assim que funciona, né? Antes fosse, não é assim que funciona. E usar esse critério é muito violento com a pessoa. E usar o critério do colonialismo, né? Exatamente. E um critério, Djamila, eugenista.
descaradamente, descomplexadamente eugenista, né? E relacionar, poxa vida, né? Eu entendo aí, final do século XVII, início do século XVIII, tá falando disso aí, eu entendo, mas a gente andou tanto e a gente tem pessoas tão incríveis escrevendo sobre isso e pesquisando sobre isso há tanto tempo. Evacuar o sentido político de se reconhecer negra, de ter orgulho de ser negra. A minha avó Pedrosa, mãe do meu pai, que se chamava Augusto, meu pai já é falecido, minha avó Pedrosa, e se minhas primas estiverem aí assistindo, elas vão lembrar, minha avó Pedrosa não perdia uma novela, né? Católica, que meu Deus do céu. E eu lembro da minha avó sentada do meu lado, assistindo novela, e ela falava isso repetidas vezes, porque era um negócio que fazia parte dela. E foi muito tempo depois que eu entendi a profundidade daquilo. Ela olhava, eu via, ela olhando, ela já estava mais, né, 80 anos, ela chegava próxima assim da televisão para ver aquelas moças bonitas das novelas, né, na maior parte das vezes brancas, né? É muito recente a gente conseguir ver pessoas como a gente, né, na televisão, e ela falava, minha filha, vem ver, minha filha, vem ver, olha, gente de qualidade. E ela falava aquilo. E aí eu olhava para aquela moça loira de olho azul e pensava, né, esse é o problema de você não ter leitura, de você não ter consciência, de você não estudar o tema. Aquilo, qualquer pessoa negra, aquilo que te causa um desconforto, mas você não sabe o que é, você não sabe definir, você não sabe colocar aquilo em perspectiva histórica. Por isso que é tão importante o que você está fazendo com a coleção Feminismos Plurais, com toda a sua militância, com a sua incursão nas mídias, nesse processo de educação popular do brasileiro. Porque permitir, né? A vida da minha avó acabou, minha avó não está mais aqui, mas ela viveu uma vida inteira dentro dessa redoma racial na qual ela olhava no espelho e ela não se achava bonita e ela era linda e ela morreu sem saber disso. Então, são muitas vidas perdidas, são muitas oportunidades, são muitas vidas que nós não vivemos por conta do que se faz com as mulheres negras. E o colorismo, ele é especialmente perverso com as mulheres negras, porque dentro da economia dos afetos, dentro da forma pela qual nós nos relacionamos, né, ter uma mulher branca é um sinal, infelizmente, de status. E não é em toda e qualquer circunstância que a gente consegue ver o que a gente chama de... eu não vou conseguir falar o termo em português, mas o fato é que é menos importante ficar julgando as escolhas amorosas que as pessoas fazem, mas é mais importante nesse processo entender que uma mulher negra no Brasil é uma mulher que é preterida e ela nasce preterida. Desde o início da sua infância até a sua vida adulta. Você encontrar um homem que consiga se desvencilhar dos limites, porque são limites, né? São vetores realmente que encurtam muito a visão das pessoas, né? Então, encontrar um homem que não seja machista, um homem que não seja racista, um homem que não seja classista, um homem que não tenha problema em viver sexualidades, né, que existem para serem vividas, né? Isso é algo que já é difícil para qualquer mulher branca. Para mulheres negras, isso é especialmente difícil. E eu acho que não nos cabe dizer para as pessoas com que elas têm que se relacionar. Mais importante que isso é que, de fato, um dia a gente consiga realmente se relacionar com as pessoas que a gente quer se relacionar, né? Que a gente possa amar sem ter prejuízos
em relação a isso, né? Porque, às vezes, relacionamentos, a gente chama relacionamentos afropositivos, afrodeterminantes, afrocentrados, Centrado. são, são relacionamentos que não podem ser forçados. Você não pode impor isso para ninguém, da mesma forma que a gente também não faria imposição para as pessoas brancas que elas se relacionem somente com pessoas brancas. Não faz sentido nenhum. Se existe um objetivo da nossa luta, é um objetivo para o qual e no qual as pessoas sejam livres para fazer aquilo que elas bem entenderem. Agora, isso não significa dizer que a gente não reconheça e que a gente não compreenda que as escolhas que são feitas hoje são escolhas que são, em alguma medida, determinadas pela sociedade racista na qual a gente vive. Então, quando a gente diz que mulheres têm mais dificuldade de conseguir parceiros, mulheres negras no Brasil têm mais dificuldade de conseguir parceiros, estão mais suscetíveis a viver uma vida inteira sem, se quiserem, ter um companheiro, isso não é o mesmo. Isso não se dá, isso não é vivido da mesma forma por homens, porque homens no Brasil homens negros no Brasil têm outros privilégios, né? Relacionados com outros vetores de opressão. Só que quando eu digo isso, não é para afirmar que eu devo fazer, ou eu devo estimular, ou eu devo incitar as pessoas a se relacionarem com X, Y e Z. O que eu acho que é importante e que o colorismo permite para a gente a abertura desse feixe de compreensão é que as hierarquias raciais, elas estão presentes na sociedade em todo e qualquer lugar. Então, na mesma forma, eu sempre eu acho engraçado, tem o militante negro, Ate Hart Brown, que dizia que não existe nada mais americano do que o racismo, que o racismo nos Estados Unidos é tão americano quanto a cherry pie, quanto uma torta de cereja. Dizer que o colorismo não há nada mais brasileiro do que o colorismo. Aliás, o colorismo é para o Brasil o que a pamonha é para o Brasil. Então, está em todo lugar e está em todas as relações. É um fenômeno mundial, mas é um fenômeno brasileiro porque a gente tem uma população enorme. Nós somos o país com o maior número de pessoas com ascendência africana do mundo. Então, obviamente que a tecnologia racista, para manter essas pessoas sob controle, manter a população no Brasil com o nível de desigualdade que a gente tem, com o nível de perversidade que o racismo faz conosco, com todos nós, historicamente, e não ter havido ainda, né, após, obviamente, né, porque eu não vou aqui falar da revolta dos malês, não vou falar aqui do movimento lá, porque resistência sempre teve, né, e a gente luta e lutou muito, e vai continuar lutando. Mas eu digo, nesse período, no nosso período moderno, a gente só não balançou as estruturas depois da proclamação da República, da abolição da escravidão, porque a gente estava ali reivindicando de uma forma democrática. A gente estava ali tentando, politicamente, dentro do jogo democrático, pedir, eu detesto esse termo, mas de reivindicar aquilo que a legislação determinava, que era não ser racializado, que era não ser discriminado, que era não perder oportunidades e não ser tratado de uma forma desigual. Mas, modernamente, eu não sei como, Djamila, eu não sei como que modernamente, depois da Constituição de 88, da promessa da Carta Cidadã de 88, né, com uma série de direitos sociais, com a promessa constitucional de que a gente viveria num país democrático e essa democracia passaria pela democracia racial, e uma vez essa promessa não cumprida, né, uma vez, ao contrário, com as desigualdades ainda mais aprofundadas, eu não sei como é que a gente ainda não teve uma revolta violenta no Brasil. Portanto, o caminho no Brasil, na minha opinião, ele é um caminho que se a gente não conseguir lutar junto, negros de pele escura, negros de pele clara e brancos, os aliados brancos, né? Porque eles não têm as vivências da negritude, mas eles podem ocupar um lugar de aliados.
Se a gente não conseguir um tratamento igualitário nos próximos anos, o que vai acontecer no Brasil é muito pior do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o que eu acho que, e nas minhas pesquisas, o que eu tenho tido muito cuidado em escrever, é justamente para deixar claro que o colorismo, ele é criado como uma forma de cindir, de dividir o movimento negro, mas ele também pode ser usado como uma forma de compreender melhor o nosso lugar na negritude e de que a gente não faça a nossa luta de nenhuma forma apagando a luta do outro, apagando a vivência do outro, apagando a reivindicação do outro, né? O que aconteceu com o menino Miguel é uma coisa que, além de chocante e de trágico, sobretudo é um crime, sobretudo é algo que tira o resto de esperança que a gente tem. Mas a gente se levanta amanhã, mas é avassalador sair semana, entrar semana, sair semana, entrar semana e ver que nada mudou. Mas a circunstância do homicídio dessa criança é uma circunstância que mostra a que ponto mulheres negras precarizadas não têm nenhum dia de paz no Brasil. Elas não têm nenhum dia de paz. Porque você não pode sequer ir trabalhar uma pessoa com quem, quando você trabalha dentro da casa de uma pessoa, o mínimo que você pode esperar é uma relação profissional, né? É o contrato, né? Vou descer, você me dá a ordem, empregadora, vou descer com seus cachorros. Ok, minha criança está aqui, época de Covid, cuide do meu filho como eu cuido do seu. E a pessoa não faz. Isso mostra a que ponto a vida da mulher negra é uma vida de vulnerabilidade, porque você não pode confiar na palavra das pessoas. Você não pode confiar que as pessoas estão a todo momento olhando para você como alguém com o mesmo nível de igualdade. As pessoas te olham de cima para baixo. E isso causa uma série de repercussões. Eu não consigo, jamais eu vou conseguir imaginar a dor dessa mãe. Não vivi, eu acho que eu nem quero tentar fazer o exercício, porque é horrível demais. Mas é um evento que nos mostra o quanto a cor das pessoas determina a quantidade e a qualidade do afeto, do cuidado, do zelo, do acolhimento que essa pessoa vai ter. Então, nós negros, dentro das nossas lutas, das nossas organizações, dentro da nossa militância, na academia, nos nossos ambientes profissionais, nas nossas relações de afeto, a gente tem que estar consciente o tempo todo de que esses eixos de opressão eles se entrecruzam, e esses eixos de opressão, se não bem compreendidos, identificados, eles podem custar a vida de alguém. Então, eu me lembro que lia... Desculpa só te cortar, é que a gente tem mais 5 minutinhos antes do Instagram derrubar nossa live, que foi tão maravilhosa a sua aula, só para, enfim, porque o Instagram derruba, né, depois de um tempo. Ok. Não, se você quiser concluir... Ah, sim, ok. Então, como eu estava dizendo, e para fechar, para estar também tempo de fazer o encerramento, é dizer que essas questões vão ser aprofundadas, portanto, no livro que vai ser lançado pela Feminismos Plurais, capitaneado pela queridíssima, maravilhosa, nossa guia, Djamila Ribeiro, com quem eu tenho assim, um orgulho imenso de poder conversar hoje. Essas questões vão ser aprofundadas lá, e o que a gente acha, eu e Djamila, é que a gente está lançando a conversa, né? Porque essa conversa, ela tardou e ela precisa ser feita com qualidade. Portanto, vamos entender que fenômeno é esse, vamos entender de que modo esses eixos de opressão se reproduzem na sociedade, mas, sobretudo, vamos usar o colorismo e a concepção do colorismo e a compreensão do colorismo para lutar melhor, não para lutar menos. Ai, maravilhosa, gente, que aula, as pessoas estão enlouquecidas aqui
pela Alessandra Devus, que só te agradecer por essa aula. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando com você, se o Instagram permitisse. Te agradecer de novo, porque você trouxe elementos muito interessantes para a discussão e aprofundados para a discussão, para a gente sair dessa guerra entre nós, né? Da gente entender que, como povo negro, também somos múltiplos, né? Também somos diversos, tirar desse lugar dessas brigas que não leva a lugar nenhum, sobretudo no momento que a gente passa, né, no Brasil, e de entender esse debate da forma brilhante que você trouxe. Só posso te agradecer, dizer a todas as pessoas que a live vai ser salva, fica 24 horas no meu Instagram e depois a gente vai disponibilizar no YouTube da Feminismos Plurais. Se inscrevam lá no canal com tradução em Libras, porque a gente entende a importância da acessibilidade em Libras. E o livro está no forno, né? Tá no Alessandra, forno. tá quase aí, não O é? atraso não é culpa da Djamila, o atraso é todo meu. O atraso é meu. Tá saindo, ela vai mandar em breve, e que vai ser uma discussão fundamental, né? De ter você aí brilhante. Eu acho que pautando essa discussão de maneira embasada, que vai ser mais um instrumento importante, né, de reflexão e de luta para o nosso povo e para toda a sociedade, né? Não só para o nosso povo, mas para toda a sociedade. Minha irmã, obrigada, você é genial, brilhante, foi uma aula incrível, eu acho que conseguiu, só nessa primeira aula, já sentiram aí um gostinho do livro incrível que vem por aí. Só te agradecer de todo o coração por ter nos dado essa honra dessa conversa, e lembrando que me mandaram aqui um lembrete, que amanhã continua a jornada, 18 horas, Sidney Nogueira, falando sobre intolerância religiosa, e no domingo, às 18 horas também, Rodney William falando sobre apropriação cultural. Agradecer a todas as pessoas, foi o pico de 8.000, você viu, né? Passou de 8.000 pessoas assistindo. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui a live e continuem acompanhando a jornada. Se inscrevam no nosso grupo no Telegram, Feminismos Plurais no Telegram, o link está lá nos stories, para a gente continuar essa conversa. Beijo, minha irmã. Axé e saúde para nós, viu? Obrigada, axé, axé. Axé, minha irmã, para nós. Obrigada e axé a todos aqui que nos acompanharam. Obrigada a todos. Beijo. Tchau.